Então, voltando aqui para a nossa sala vazia, né? Eu tenho aqui diversas opções existentes dentro do ambiente virtual. Então, elas são divididas em atividades ou recursos. Como é qual que é a diferença? Bom, atividades são todos aquelas opções que o aluno vai ter interação. Então, tudo que o aluno pode responder, fazer, clicar, obter nota, por exemplo, vão ser atividades. E recursos são tudo aquilo que você utiliza para organizar a sua sala. Então, você tem arquivo, você pode adicionar um arquivo. Esse arquivo pode ser de qualquer tipo de arquivo. O ideal é que ele não seja um arquivo muito pesado, e a gente tem restrições para isso, porque a gente, né, não tem muita. A sala, a gente tem que pensar em várias questões quando a gente está trabalhando com a educação à distância. E uma delas, extremamente importante, é a democratização do acesso à internet. Então, se o aluno não tem acesso a uma internet hiper rápida, e você coloca um arquivo muito pesado para ele acessar, você está restringindo o acesso desse aluno. Então, a gente tem que estar pensando nessas questões também. Talvez, se o arquivo for muito pesado, vou dividir isso daqui, vou colocar ele em partes, ou vou disponibilizar ele em outra plataforma, de alguma forma nesse sentido. Aqui, no caso de arquivo, aqui o livro ele vai ser uma ferramenta mesmo que você preenche com páginas, igual é um livro mesmo. Aqui eu vou mostrar para vocês como que tá eu tenho livros aqui na minha outra sala já configurados, porque demanda um tempo para configurar. Vou só desativar a edição aqui. Bom, aqui o meu livro de guia do participante, eu tenho a primeira página com várias informações, e aí ele vem separado aqui no índice. Eu consigo ir adicionando página por página e ela vai estar aqui um índice na lateral. Eu acho bem interessante, e aí se você quiser editar o livro, né, você consegue alterar, colocar a ordem, mudar a ordem das páginas, colocar uma página como oculta, várias coisas. Você consegue também colocar atividades, né, inserir coisas aqui dentro para que o aluno possa fazer. E aí, se, por exemplo, eu quero editar uma página, eu tenho aqui essa página de público-alvo, aí eu quero editar ela, eu consigo vir aqui e editar o texto que eu tenho nela, editar se for informação, qualquer coisa. Então, é realmente um livro que você vai montar do zero. Você vai escrever tudo o conteúdo, né. Aqui, por exemplo, eu tenho realmente o conteúdo do curso separado em um livro e com todas as informações. Aí, com inclusão de várias informações e recursos. Aí, passando, depois do livro eu tenho página. O que que é a página? Vai ser uma página, uma página igual uma página de internet, um blog. Você pode colocar links, imagens, som, vídeo, qualquer coisa que você ache interessante, que seja para formar uma página, ela vai estar ali como um item clicável para o aluno, para apresentar ou em outra guia, né, ou, né, a própria dentro da própria guia que ele está. E aí a alteração é igual a alteração de cada página de livro também. Você pode colocar, aí você vai editar, ela vai estar completamente livre para você, não tem um formato pré-estabelecido. Tem a pasta também, que é onde você coloca vários arquivos juntos. Então, se você tem vários conteúdos, vários arquivos que você queira sobre um conteúdo específico, e você queira organizar dentro da sala, você pode colocar dentro de pastas. Não tem limite de quantidade de arquivos, mas uma pasta tem que estar bem organizadinha para que os alunos consigam acessar com facilidade. O rótulo, ele é só apenas um texto ou imagem que você insere e ele vai te ajudar a organizar a sala.
Então, aqui, por exemplo, na minha sala de Libras, o rótulo que eu tenho várias. Isso aqui, por exemplo, é só alteração dentro do tópico, né? Normal. Mas eu tenho rótulos. Por exemplo, isso aqui é um rótulo. Se eu clicar aqui em editar a sala, ativar a edição, ele vai abrir para mim a, a possibilidade de editar esse rótulo, como eu consigo editar qualquer outro recurso dentro dessa sala. Então, eu inseri aqui, eu tenho uma imagem, eu tenho um texto, e aí a gente consegue alterar várias definições dentro desse rótulo. E, e a nossa última é a URL. Então, dentro da URL é o quê? É um link mesmo, é um link, e você vai copiar a URL de outro local, né? Pegar o link, por exemplo, um vídeo do YouTube onde tem sua videoaula, né? Ou outro, qualquer vídeo auxiliar que você queira, e aí você vai só pegar essa URL, copiar e colar. Vou mostrar como que você adiciona cada um desses de uma forma bem rápida aqui. Se eu for adicionar um arquivo, por exemplo, eu venho aqui, clico em adicionar, ele já vai me dar aí qual que é o nome do arquivo, eu posso colocar o que for, posso apostila, sei lá, e colocar uma descrição. Essa descrição pode vir aparecer na página do curso ou não, aí eu sempre deixo para não exibir, né, o caso deixa desmarcada essa opção, por questão de organização da sala, né. Mas às vezes eu preciso de uma descrição. Aqui, por exemplo, nessa sala de Libras, eu tenho a descrição apresentando para cada arquivo, link que eu coloquei, para que o aluno saiba do que é aquilo, do que aquilo se trata. Aqui é porque é um conteúdo complementar, então eu tinha que explicar por que eu estou colocando aqui o link do decreto 5.626 de 2005, porque eu falo sobre a língua falo sobre esse decreto dentro do meu curso. E aí eu coloquei aqui como um material extra de acesso, um texto complementar, um caderno e tudo mais. E aí eu coloquei para exibir uma descrição apenas por questão de organização. Mas o arquivo pode vir igual está aqui, o PPC do curso, não precisa de descrição, né? O próprio título já me fala o que ele é. Cronograma do curso também, eu não preciso de uma descrição, eu não coloquei. Bom, e aí é isso, você adiciona, você pode arrastar ou soltar o arquivo aqui dentro, ou você pode clicar em adicionar aqui nesse botão, e aí você escolhe o arquivo do seu computador. Vou colocar aqui, sei lá, esse aqui, e enviar o arquivo. Aqui eu enviei um arquivo .csv, né, que é uma tabela, e aí eu posso alterar a aparência dele, né, eu posso exibir ele para forçar o download, ao invés do aluno abrir o arquivo, ele vai ter que fazer o download, ou eu posso apresentar uma janela pop-up, né, que vai abrir uma janelinha lateral para o aluno acessar, ou eu posso colocar ele como abrir, e aí ele vai abrir em outra guia, né, outra página. Posso incorporar o arquivo também, mas no geral eu deixo aqui automático, não tem muito o que ser alterado. Posso mostrar o tipo do arquivo, posso mostrar o tamanho, vou colocar aqui tudo. E aí posso também colocar a data de envio, e tem vários outros formatos, né? Se, por exemplo, se eu selecionar aqui uma janela pop-up, se eu selecionar a janela pop-up, eu posso escolher qual tamanho que ela vai aparecer. Se eu escolher para abrir, vai ser de outro formato. Se forçar download, ele não vai abrir, ele vai só fazer o download. Eu deixo automático. E aí, foi isso. Aqui, nas configurações comuns de módulo, eu posso colocar ele oculto ou disponível, né? Ocultar dos estudantes ou mostrar na página. Geralmente, a gente deixa arquivo indisponível para o aluno quando a gente quer arquivo que você quer mostrar só para tutor ou para coordenador. Por exemplo, as respostas de algum exercício, de algum fórum, a gente deixa ela oculta dos alunos
E aí qualquer pessoa com permissões extras, né, como tutor, professor, eles vão conseguir ver o arquivo que está oculto dos alunos. Esse aqui eu vou colocar para mostrar. Eu posso adicionar alguma daquelas restrições que comentei mais cedo, ou não. E aí eu venho salvar e mostrar. Aí eu tenho o meu arquivo, como eu pedi para mostrar o tamanho, o tipo e que dia que ele foi carregado. Posso clicar no link para enviar e visualizar o arquivo. Ou eu posso voltar lá na minha sala e ele está lá, ó, a apostila, coloquei, está com todos os detalhes que eu pedi para ser mostrado. Bom, e aí, vou mostrar o próximo recurso, que é o livro. Oi. Ana, antes de você entrar aí, eu acho que vai estar inclusive, no tema aí, a questão é o seguinte, eu chamo a atenção, a Ana mostrou a parte técnica aí, e eu acho que tá bem tranquila essa parte, em relação à questão sensível, que é em relação à questão de direitos autorais, tá? Quando a gente pega uma apostila que o Instituto tem autorização para utilizar ela e a gente coloca aí já dentro aí do ambiente virtual, é uma situação que o aluno pode ler lá, pode imprimir, etc. Se a gente pega um material que não temos autorização para a utilização dele ou para a impressão daquele material, o ideal é a gente colocar como material complementar e disponibiliza o link para o aluno acessar diretamente na fonte do material. É mais seguro. Assim, o que acontece? Seria muito ruim se alguém viesse a questionar o instituto que a gente está utilizando um material dentro de uma sala virtual dessa daí, dando acesso como apostila do curso, sendo que a apostila não é nossa, mas como material complementar e como indicação de bibliografia para o aluno, onde ele clica ali na URL e já vai direto lá na fonte, quer dizer, não há problema nenhum. É só esse comentário que eu queria fazer, tá? Mas aí a Ana vai estar explicando aí a questão técnica e como é que isso funciona na parte prática. Isso, até essa questão eu coloquei, igual nesse curso aqui, eu coloquei separado, né, o que é o material que é do curso e o que é material complementar. Então, aqui, se eu tenho um texto complementar, coloquei o link, porque era uma apostila, mas aí, por exemplo, outros materiais eu coloquei como link para que a pessoa acesse diretamente o local onde tinha esse arquivo, né? Ou também, se não for um arquivo, um material produzido pela própria. Aqui, por exemplo, dentro do meu conteúdo, né, eu coloco. Deixa eu ver se eu vou conseguir ver aqui. As fontes de onde foram retirados aqui, por exemplo. Eu tenho a fonte de onde foi retirado o texto que foi inserido aqui dentro. Então, a gente tem várias opções para fazer a devida, como fala, a atribuição da autoria, né? É sempre importante estar pensando nisso, principalmente porque a gente usa outros materiais para complementar, porque é importante, é interessante para o aluno, né? Bom, o formato do livro é aquele formato que eu mostrei. Quando você insere um livro sem nada, você vai, né? Vou colocar aqui conteúdo livro. Ele vem, são as mesmas opções que eu mostrei antes, a questão de aparência. Aí aqui, por exemplo, eu posso colocar números, bolinha, identado ou nada, no caso dos capítulos, né? O estilo de navegação, poder pelas imagens ou pelo texto, ou somente. Enfim, tem várias formas de estar personalizando isso. Posso colocar títulos personalizados para seguir os capítulos dos livros, mas as configurações comuns de módulo e a restrição de acesso são sempre as mesmas em qualquer recurso ou atividade dentro do ambiente virtual. E aí, quando eu adiciono o livro, eu já venho para adicionar o primeiro capítulo, e não tem como
fazer o livro sem o primeiro, ter um primeiro capítulo, para depois se organizar, né? Então, se eu só consigo adicionar um subcapítulo depois que o primeiro capítulo foi adicionado, para ser organizado. Bem, aí, texto, e salvamos as mudanças. Então, aqui eu já tenho o meu livro, que tem um índice que eu escolhi número, e aí eu tenho capítulo 1, com o texto que eu acabei de colocar. Eu posso navegar por ele, por essas setinhas. Como eu só tenho um capítulo, a única opção que eu tenho aqui disponível é sair do livro. Saí do livro, voltei para minha sala, eu tenho aqui. O meu livro está aqui dentro da sala já. Bom, passando para o próximo recurso, página. É basicamente o que eu falei, uma página que você vai preencher com conteúdo. Ela até aparece assim, conteúdo da página. Ela pode ser o que for, é igual um blog. Você preenche aqui com diversas coisas, você pode inserir imagens, deixa eu inserir uma imagem aqui só para... Ou você pode inserir links também. Onde que é? Aqui. E aí você pode pegar uma imagem que você já tem, eu não sei se eu vou ter uma imagem aqui. Eu só tenho... Enfim, dá para adicionar imagens, dá para adicionar texto, recurso, vídeo. Se, por exemplo, eu quero botar um vídeo do YouTube aqui, eu posso pegar e colocar como link, né? Eu vou colocar aqui vídeo e selecionar a palavra, ativar o link aqui, colocar a URL do link nesse local aqui, a URL do vídeo, e aí eu posso escolher se ela vai aparecer dentro da página, se ela vai aparecer numa página extra, por cima do frame, como que você quer que ela apareça, né? Bem, e aí no restante aqui é a aparência, se você quer que mostre o nome da página, se você quer que exiba a descrição na página, e aí as configurações de módulo, que é as restrições de acesso, se quer que o aluno veja ou não, e se quer que restringe por grupos ou qualquer outra coisa. Aí eu salvo e mostro aqui, é uma página. Então, ela vai aparecer, o tamanho que for a página, ela vai descendo aqui até o final. Aqui eu já consigo ir direto para a minha próxima atividade. Aqui, se eu tivesse uma atividade após a página, ela apareceria aqui para eu seguir para a próxima atividade. Mas não é o caso. Então, eu vou voltar lá para a minha página inicial do curso. Eu já tenho aqui o meu arquivo, eu tenho o meu livro, eu tenho minha página. Então, eu vou continuar de recursos aqui. Aí eu tenho a pasta. E aí eu posso colocar a descrição para exibir no curso ou não. E aí eu vou adicionar os arquivos que eu quero que estejam nessa página. Eu vou colocar aqui 2 arquivos. Vou colocar, enviar esse arquivo. Vou colocar mais um. Tenho 2 arquivos. E aí eu posso pedir para exibir o conteúdo em uma página separada ou embutida numa página do curso também. Vou colocar aqui numa página separada, não, numa página do curso. Posso deixar subpastas expandidas ou não. Aí o aluno tem que clicar para expandir a pasta. Se eu tiver eu posso adicionar uma pasta inteira aqui, né? Subpasta. Eu crio o diretório e aí dentro dela eu consigo adicionar mais arquivos. Vou pegar aqui mais um. Esse aqui. E aí eu tenho aqui mais um arquivo que está dentro da minha subpasta. Eu posso vir aqui, eu vejo todos os arquivos, ou entrar na subpasta, eu volto aqui para clicar nessa pasta. E aqui as configurações comuns de módulo, como eu já falei antes. Salvar e mostrar. Eu tenho a minha pasta expandida dentro do meu curso aqui.
Pode fazer um download direto da pasta inteira, ou eu posso retrair todo o conteúdo dela, ou eu posso editar as configurações daquela questão de colocar numa página separada, eu vou salvar e mostrar, e aí ela aparece numa outra página. Se eu for lá no meu curso, ele vai aparecer só o link da pasta aí, o aluno clica, ele vai para a pasta expandida, se ele quiser, né? E aí pode fazer o download. Esse botão de editar só aparece para o professor, né? E aí, se eu clicar aqui em editar, eu consigo editar a minha pasta, adicionar mais arquivos ou remover. Bom, seguindo aqui, nossos recursos, aí eu tenho um rótulo, como eu falei, ele é só apenas um texto. Você pode colocar um texto, pode colocar uma imagem, pode colocar diversas coisas aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, só para dar uma ideia. Vou fazer um download de imagem aqui, só para eu ter alguma coisa. Só um momentinho, gente. Ok, agora eu tenho. Pronto. Enviar esse arquivo. Eu consigo mudar aqui, né? Ver a previsualização, mudar o tamanho, manter as proporções. Enfim, vou inserir aqui do jeito que ela tá, sem acrescentar descrição. Às vezes é bom ter uma descrição. Aí eu posso clicar na minha... ela tá ficando muito grande. Clicar na minha imagem aqui, diminuir ela. Aqui eu tenho meu rótulo com a minha imagem. Aí, eu vou salvar. E pronto, tem meu rótulo aqui. Como eu disse, o rótulo ele só serve para organização. Então, ele não vai ser um clicável, igual são todos os outros recursos aqui, né? Ele é só um texto. Para o aluno, ele vai aparecer dessa forma, assim, sem ser clicável, né? Aí, agora eu vou colocar o meu último recurso aqui, que é a URL. Então, eu venho aqui e posso adicionar o link, colocar videoaula. E aí, eu pego um link. Esse é um link de videoaula. E aí eu adiciono a URL. Eu tenho aqui um vídeo do YouTube. Posso colocar uma descrição, se eu quiser. Aí eu posso, na aparência, eu posso colocar para ele aparecer num pop-up. Posso aparecer dentro da sala. Eu deixo automático. Aí, variáveis, pode tentar modificar aqui, mas assim, não é necessário estar mexendo nessa parte aqui não. Basicamente, você pode só adicionar a URL e pronto. Então, aqui eu tenho, adicionei, aí eu vou ter o link para abrir o recurso. Se eu voltar lá na sala, eu tenho aqui a minha videoaula. Aí, vocês podem talvez querer adicionar a videoaula para ela já aparecer a miniatura dela já dentro do curso. Só que aí, como que você vai adicionar ela? Você vai adicionar como um rótulo. Então, eu venho aqui, quero adicionar meu vídeo, videoaula. Eu boto o link nela, o link do YouTube. E aí eu salvo. Aí pronto, eu já tenho minha videoaula, ela aparece dentro da sala para o aluno.
O aluno não precisa clicar em nada, ele já pode dar o play aqui direto, que ele vai ter o conteúdo do vídeo. Ou pode aparecer dessa forma, só que nesse formato aqui é usando o recurso URL. Nesse segundo formato eu estou usando o recurso rótulo. Beleza. Passamos os recursos. E aí agora a gente passa para as atividades, que são o que os alunos vão estar interagindo, né? O que vocês vão dar notas e tudo mais. De recurso, alguma dúvida até o momento? Quem ficar com dúvida e depois quiser, pode falar. Pode falar, Leonardo. Bom dia, Fernanda, tudo bom? Desculpa, bom dia. Seu nome mesmo é... Ana Lícia. Ana Lícia, desculpa, Ana Lícia. Ana Lícia, é muito interessante o que você está nos ensinando aí até o momento, mas a minha experiência no Moodle agora vai começar, a primeira vez, como, assim, eu já conheço o Moodle, mas agora em termos de configurações, mas como tutor. Então, eu vejo que você está nos ensinando a montar salas e tudo, e se tiver alguma alguma coisa específica para o tutor, né? Porque, por exemplo, eu entrei na sala já está toda montada. Aí, alguma funcionalidade Sim. que possa facilitar o nosso trabalho, viu? Não, tranquilo. O tutor precisa saber essas informações que eu estou falando, porque se houver algum erro na sala, alguma coisa que vai influenciar no aluno, ele vai atrás do tutor, ele não vai atrás do professor primeiro, não. Então, é só para vocês saberem que essas coisas existem, como elas estão configuradas. Claro, é o professor que vai configurar, mas aí eu vou apontar para vocês onde o tutor que vai estar entrando, e não o professor. Só que a gente não chegou nessa parte ainda, mas eu vou estar apontando para vocês sim. Mais alguma dúvida? Pode falar, Alessandro. Ô, Ana, só pegando um gancho aí na fala do Leonardo, a questão de entre tutor e professor, a gente tem que compreender também que nesse formato que está sendo proposto agora, de utilização dos 20% aos 40% de carga horária de AD nos cursos presenciais, às vezes há essa junção ou acumulação de funções, vamos dizer assim, de professor e tutor mediador, no caso, tá? Então, assim, quando você tem um curso, que você tem um formato onde, por exemplo, você tem um professor formador da disciplina e você tem o tutor fazendo a mediação, às vezes, a gente já pega, como tutor, você já pega a sala pronta que o professor fez, surgem algumas dúvidas, às vezes, de disponibilização de material, de repente, até pegando um gancho aí no que a Ana colocou, disponibilizou, de repente, a videoaula, mas na hora do professor colocar, ele marcou um período de exibição, e aquele período de exibição está fora da data que a gente está trabalhando. Então, assim, como tutor, a gente já vai lá e identifica que tem aquela questão de data. Se você tiver perfil de editar, a gente já corrige, tá? Caso contrário, você vai estar acionando o professor, mas fica mais dinâmico esse trabalho entre tutor e professor. Mas eu entendo que nesse formato de curso, pelo menos assim, na maioria dos cursos que vão estar no Instituto, há talvez vai estar o professor fazendo os dois trabalhos, tanto de montagem da sala, quanto de mediação com os alunos. Mas, dependendo do formato de curso, a gente vai ter o professor formador trabalhando a disciplina e montando a sala, e o tutor fazendo o papel de mediação. Mas, evidentemente, que como a Ana está colocando aqui, ferramenta por ferramenta, quer dizer, recurso por recurso, os recursos e as atividades dá um panorama geral de tudo que a gente precisa para estar trabalhando nesse ambiente virtual. Isso. É importante, todas as capacitações que eu dou, eu sempre passo por todas essas ferramentas, porque no final das contas a gente acaba tendo contato com elas em qualquer papel que você está trabalhando dentro do Moodle, né? Pode falar, Geraldo. Bom dia a todos. É uma dúvida bem bobinha, mas é porque quando a gente iniciou o trabalho aqui com o Moodle, isso foi lá na época da pandemia ainda,
nos foi passado que a gente tinha uma limitação de memória com relação ao uso, né, da memória disponível para o campus. E aí, com relação a esse último parte que você falou aí, sobre colocar o vídeo como rótulo, nos foi passado, eu queria só confirmar isso, que quando você faz isso, você está usando uma memória maior do que é disponibilizado para o campus. Tem isso mesmo ou não? Eu posso estar colocando dessa forma aí. Apesar de que, quando coloca lá só o link também, para a pessoa pra abrir uma janela à parte, né, eu acho que visual fica menos poluído também a sala. É só uma dúvida mesmo que foi colocada isso para a gente aqui. Então, não. Na verdade, o que eu fiz aqui é a mesma coisa do link. Não vai ocupar espaço nem nada. O que provavelmente você está falando é quando você vem aqui no rótulo e aí eu quero adicionar o vídeo em si. Isso é que toma aqui, por exemplo, eu clicar em vídeo, inserir uma mídia. Isso aí que vai ocupar espaço. Isso aqui a gente não recomenda utilizar de forma nenhuma. Você vai usar aqui, você vai escrever a palavra que você quer que seja o seu, né, no seu rótulo, e aqui a gente está adicionando o link. É um link. Eu não estou adicionando o arquivo, eu estou adicionando o link. Se você vier aqui nesse local onde tem a miniatura de um vídeo, né, que é de inserção de mídia, aí sim você vai estar usando memória. E não é bom por vários motivos. Primeiro, pela questão de limitação de espaço que a gente tem do ambiente virtual, e também pelo aluno que vai ter que baixar esse vídeo para ele conseguir assistir. Então, vai ser mais complicado, né? E é esse aqui que é o problema. Não inserir no rótulo como link, não é um problema. Entendi. Aproveitando a pergunta, a gente tem uma limitação com relação a essa memória, por exemplo, que a gente está atuando, mesmo depois da pandemia, a gente está utilizando o Moodle para todas as disciplinas como repositório de conteúdo, né? Então, os alunos eles têm acesso, eu inclusive utilizo uma das atividades avaliativas, ela é online, aproveitando os recursos que o Moodle oferece. Então, a gente tem lá qual você colocou lá no início, né? Turmas já finalizadas, a gente tem um monte de turmas lá. É interessante que o campus vá deletando à medida que for atualizando as novas turmas, ou a gente tem memória suficiente para manter aquilo lá, para eventualmente estar importando algum material de lá? Olha, é até uma questão importante que você traz aqui, porém é uma questão que vai estar sendo discutida. Existe uma comissão para discutir isso e trazer, né, uma orientação melhor, né, para que todos os campos sigam da agora em diante. Aí, o ideal seria que vocês não mantivessem salas mortas, entre aspas, né, salas que não são usadas. Então, o ideal seria reaproveitar. Por exemplo, você tem um curso, tem a oferta em 2020, e aí essa oferta 2020, em 2021, se ofertou o mesmo curso, porém vocês fizeram a cópia da sala e agora você tem uma sala atualizada, tem a sala de 2020 lá que está antiga, com os alunos antigos. Isso vai gerando uma duplicação de informações e aí no final você tem uma sala de 2020 que ela já não está atual, ela não vai servir para você de nenhuma forma. Então o ideal é que você tenha uma ou duas salas no máximo em que você vai alterar a sala e aí alunos entram e saem dela. Então, se eu tenho a oferta, eu ofertei essa sala em 2020, eu vou remover os alunos de 2020 dela que já não necessitam de ter acesso ao conteúdo dela e vou colocar os novos alunos da oferta 2022, 2023 nela para poder manter, né? Você vai estar usando menos recursos do ambiente virtual e vai estar usando em formato máximo aí o que quer dizer educação à distância mesmo, né? Então, esse é o formato mais ideal, é não manter coisas desnecessárias, porque a gente realmente tem essa limitação. O nosso Moodle hoje ele está 100% no ambiente, na nuvem, né? Então, até para quem não é muito familiar com o conceito de nuvem, a gente paga por essa utilização, né? E paga por hora, e paga por recurso que é usado. Então, se a gente for aumentar demais o recurso que a gente tem dentro do ambiente virtual, vai ficar impraticável o valor que essa conta vai chegar no final para os cofres públicos, né?
Essa sua fala, ela é muito interessante e aí me leva a uma pergunta que é um dos grandes desafios nossos aqui. A gente tem uma descentralização aí do SEAD para nós com um único servidor que tem acesso para fazer essa manipulação, né, dos ambientes virtuais. A minha pergunta é no sentido de quando teremos a possibilidade de, por exemplo, eu, enquanto docente, que gosto muito de usar o Moodle, eu teria autonomia para criar e fazer toda essa formatação que você está falando aí, né? Excluir aluno, colocar aluno, eu teria uma sala que estaria, ao longo do tempo, cada vez mais próxima, né, do ideal, e eu teria como estar tirando e colocando aluno. Hoje eu dependo da disponibilidade de um único servidor aqui do campus para poder fazer isso. Há possibilidade de, dentro daquela sua sala virtual, você ter um acesso, que você possa fazer tudo isso que você falou, que seria o ideal? Não, não. De acordo com o que a gente estabeleceu como funções dentro do ambiente virtual, apenas o gerente, que aí seria a pessoa da TI, vai ter permissão para adição e exclusão de alunos dentro da sala virtual. Isso aí não está em discussão. E aí, inclusive, é por isso que a gente está fazendo novas capacitações para que novos TIs sejam envolvidos no ambiente virtual. Essa função de inclusão e exclusão de pessoal dentro do ambiente virtual, dentro de qualquer sala, ou criação de curso, criação de salas, organização de salas, é exclusiva do TI. O professor, ele faz qualquer alteração uma vez que a sala já exista. Então, o TI vai criar a sala, inserir o professor nela, e aí, a partir daí, é o professor que faz, né, toda alteração que quiser dentro da sala, de acordo com o PPC, de acordo com o programa do curso, o plano do curso. E aí é uma questão, se você entende que, bom, olha, eu acho que eu consigo pegar essa função aí de estar adicionando, incluindo pessoas, você vai estar sobrepondo o papel de outras pessoas que vão ter que estar fazendo isso. E eu não consigo te dar, por exemplo, um acesso exclusivo. Você vai conseguir adicionar e excluir pessoas apenas nessa sala. Não, a gente só consegue dar esse papel de formato geral. Então, você tem que pensar um pouco na segurança em relação a isso. Quantas pessoas teriam esse acesso de inclusão e exclusão de pessoas em outras salas que eles não têm nada a ver com o assunto? Isso é uma questão um pouco temerária dentro da segurança da informação. O ideal é ter o mínimo de permissões, somente as permissões necessárias, somente as permissões que você vai precisar para o seu dia a dia de trabalho. Você, como professor, você não matricula aluno na sua sala. Então, você não tem que estar incluindo nem tirando aluno do seu curso. Desculpa a Basicamente, né? insistência, desculpa a insistência, é uma última pergunta. É porque aqui a Sim. gente tem o NEAD, né? O Núcleo de Ok. Ensino à Distância, inclusive eu faço parte desse NEAD, e só o presidente desse NEAD que tem esse acesso que você está falando. Inclusive, nem a TI aqui. Você falou que está falando sempre a TI. Aqui no nosso campus da Flotone, é só o presidente do NEAD. Então, há possibilidade, então, de ter mais pessoas dentro desse, né, como ele está lá no NEAD, ele poderia ter acesso. Não precisa ser um único acesso, pode ser mais de um. Não, pode. Ok, Desde obrigado. que o campus tem que fazer uma solicitação formal nesse sentido, né, para que sejam responsabilizadas as pessoas, mas pode ser mais de uma pessoa, sim, tranquilamente, desde que o campus assuma que aquela pessoa é a responsável por aquilo. Beleza? Em relação aos recursos que eu apresentei aqui, tem mais alguma dúvida?